Eu quero cumprimentar você na paz do Senhor. E hoje eu gostaria de trazer aqui para você uma breve reflexão, né? Um assunto que eu ouvi um pastor que eu acompanho, que eu admiro, um servo de Deus, e ele comentou um assunto muito interessante. E eu estava lendo um texto esses dias e esse texto ele veio de encontro com esse assunto que o pastor comentou. E eu resolvi compartilhar com você, assim como falou e tocou o meu coração. Eu creio que essa palavra pode falar com você também, tocar no teu coração nesse dia, nesse momento que você está vendo, né? O assunto que nós vamos conversar aqui brevemente é referente que as circunstâncias não definem a nossa identidade. Talvez você já tenha se perguntado por que acontecem tantas coisas ruins, por que há tantas maldades, por que acontecem tantas catástrofes, talvez. Por que talvez é tão difícil para você que batalha no teu dia a dia para ganhar o teu pão, para educar os teus filhos, para manter a tua família, talvez até para manter o teu ministério? Por que tudo isso é tão difícil muitas vezes? Talvez você serve a Deus e você olha para o lado e você vê pessoas que não servem a Deus tendo uma vida muito mais fácil. E você, mesmo servindo a Deus, você passa por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis. E você talvez se questione, é normal. Eu já me questionei algumas vezes, eu creio que você também. Por que acontece isso? Por que dessas dificuldades? Por que comigo? Eu sirvo a Deus, por que eu passo tanto por isso? Eu quero compartilhar com você esse texto que me remeteu a esse assunto, ao qual foi comentado aí por um pastor, qual me trouxe ao coração. E esse texto que eu peguei como referência, que eu li esses dias, até no último assunto da Escola Bíblica Dominical, é um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, onde a palavra diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto que ele não se envergonha do evangelho, que ele não desfalece, e ele falando todas as dificuldades que ele vinha passando no seu ministério e que o cristão vai passar e vai enfrentar nessa caminhada. Eu passei por muitas dificuldades na minha vida e creio que você também, se você olhar a tua trajetória, você vai ter passado por muitas dificuldades. Eu passei por muitas dificuldades na minha vida antes de conhecer a Deus, muitos momentos difíceis. Eu não conhecia Deus verdadeiramente, eu tinha minha fé, tinha minhas crenças, mas eu não conhecia Deus verdadeiramente. E passei por momentos difíceis, até o momento onde que o Senhor me aceitou, onde o Senhor teve um encontro comigo, e eu passei a reconhecer Ele e a servir esse Deus. Mas, mesmo servindo a esse Deus, eu continuei passando por algumas dificuldades. Eu passei dificuldade quando eu conheci a Deus para se manter na igreja. Uma batalha. Foi difícil para mim ir para a igreja, para conhecer, para aceitar a palavra, para aceitar as verdades do Evangelho. E o momento que eu aceitei, começou uma batalha para permanecer ali. Muitas coisas querendo afastar, impedindo de a gente se manter firme, dificuldades financeiras. Eu servi a Deus, né? Desde o momento que eu servi a Deus, eu busquei entender, busquei a saber, né, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, como se portar dentro da igreja. E passei por dificuldades financeiras. Talvez eu nunca tinha passado, de me ver ali em situações difíceis. Passei por momentos de enfermidade com os meus filhos, com meus dois filhos ao nascimento, né? A minha filha eu ainda não servia a Deus, mas meu filho eu já servia a Deus, passei por dificuldade. Minha esposa passou por um momento muito difícil recentemente, em pandemia, né, com o Covid. Então, muitas dificuldades servindo a Deus. Aí entra um grande questionamento: por que disso? Será que é falta de fé? Será que eu estou buscando pouco? Será que eu estou fazendo algo errado? Você já ouviu por aí alguém falando e pregando que se você serve a Deus, você não pode passar por problemas? Que se você serve a Deus, você não pode aceitar uma doença, uma enfermidade ou uma dificuldade financeira? Você já ouviu alguém pregando isso? Tem muita gente, infelizmente, falando isso aí. E eu digo para você que essa é uma teologia de Satanás. Essa teologia Satanás usou contra o próprio Senhor Jesus na tentação do deserto. Se você voltar
no Evangelho de Mateus, né, nós lemos um texto em 2 Coríntios. Se você voltar no Evangelho de Mateus, capítulo 4, você vai ver um momento onde Jesus, no capítulo 3, um pouquinho antes, Jesus é batizado por João Batista, os céus se abrem, João Batista confirma que ele é o Filho de Deus, vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus, os céus se abrem e o Pai fala: este é meu Filho amado. Logo após isso, capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá o diabo começa a tentar Jesus, inicialmente com as necessidades básicas. Jesus está lá 40 dias jejuando. Talvez você já tenha tirado um período de jejum e oração, e a gente sabe como é difícil, como é uma batalha para orar, como é uma batalha para jejuar, como o nosso corpo, às vezes, a gente fica 24 horas, 12 horas, a gente já sente essa carga, essa necessidade do nosso corpo. Imagine o Senhor Jesus 40 dias jejuando, sem comer, sem beber, com fome, talvez fraco, e Satanás chega ali tentando Jesus. Ah, você está aí, você é filho de Deus? Você está com fome? Você quer pão? Manda que essas pedras virem pão. Você não está aí com fome? Você não se diz que é filho de Deus? Satanás tenta a identidade de Jesus. E Jesus responde através da palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Já Satanás não se contenta. Você está nessa dificuldade, você está aí sozinho, desamparado nesse deserto, passando fome, passando sede, se dizendo ser filho de Deus. Leva ele no alto do pináculo e diz: ah, se joga daí então. Se você é filho de Deus, Deus vai dar ordem a teu respeito aos anjos e não vai te acontecer nada. Se joga daí, você está aí sofrendo mesmo. Se joga, se você é filho de Deus, Deus vai te amparar. E Jesus, mais uma vez, responde através da palavra. Aí Satanás tenta ele com poder, e se você é conhecedor, leitor da palavra, você sabe que Jesus não cedeu a nenhuma dessas tentações. No final disso, ele é banqueteado pelos anjos, no final dessa tentação. Satanás sempre questionou a identidade de Jesus. Por que disso? Eu citei para você no capítulo 3, um pouquinho antes da tentação, os céus se abrem e Jesus ouve: você é meu filho amado, este é meu filho amado, do próprio Pai. E Satanás tenta: ué, você não é o filho amado? Como é que você está passando necessidade? Isso acontece muitas vezes conosco. Ué, você não serve a Deus? Como é que você está passando por uma dificuldade financeira? Você não serve a Deus? Como é que você está passando por uma enfermidade? Você não serve a Deus? Como é que você está passando por essa dificuldade? Mas Jesus nos dá uma lição nesse texto da tentação. E Paulo, ele cita no texto que nós falamos: não é a circunstância que define quem nós somos. Não é a circunstância que define quem nós somos, mas sim a nossa identidade. Jesus sabia quem era. Jesus sabia, tinha ouvido aquela voz. Eu ouvi. Ele não fez virar pedra em pão naquele momento. Ele estava com fome, ele passou fome, mas ele cria naquela voz que ele tinha ouvido. Ele cria no seu Pai. Da mesma maneira, nós, muitas vezes, né, Deus nos chama, a gente tem aquele contato com Deus, a gente ouve Deus falar aos nossos corações, mas vem a dificuldade e nós nos questionamos. Aí entra a fé, firme fundamento das coisas que se esperam, naquilo que não se vê. Ela não é palpável. Muitas vezes nós não estamos vendo nada na frente. Não estamos muitas vezes vendo nem saída, nem solução para alguns problemas, mas não é o ato de a gente ver, é o ato da gente crer em quem nós somos em Cristo Jesus. Qual que é a nossa identidade quando nós aceitamos a Jesus? A palavra nos diz que ele nos deu o direito de se tornarmos filhos de Deus. Ao momento ao qual nós conhecemos Jesus, nós se tornamos filhos de Deus. E nessa terra nós vamos passar por dificuldades. Pessoas que servem a Deus, pessoas que não servem, vão passar por dificuldade. Irmão, você não acredita que Deus abençoa? Acredito. E eu tenho vivido muitas bênçãos de Deus. Mas eu não posso medir quem Deus é na minha vida. Eu não posso medir a minha identidade em Deus com aquilo que Deus me dá ou com aquilo que eu tenho físico, materialmente. A minha identidade tem que estar firmada em Deus, independente da circunstância, independente da situação. É nesses momentos que
mesmo sem ter talvez uma esperança visível, mesmo sem ter uma saída, eu sei aquele que me chamou, eu sei as promessas que ele tem sobre a minha vida, eu sei para onde que eu estou indo, que logo mais eu não estarei nessa terra, mas eu sei para onde eu estou caminhando. Então as circunstâncias não podem definir quem eu sou. Esse é o verdadeiro poder do evangelho. Essa é a verdadeira graça do evangelho. Mesmo diante do sofrimento, nós podemos estar sofrendo na carne muitas vezes, mas o nosso espírito ele permanece firme em Deus, firme nas promessas, firme naquele que nos chamou. Um versículo antes do qual eu li ali em 2 Coríntios, eu li o 4, 8 e 9, mas o 4, 7 diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o poder é de Deus em tudo, para que nós não nos gloriamos. E nós sabemos de onde que nós estamos vindo. Nós sabemos de onde que Deus nos tirou, de onde que nós viemos, sabemos para onde Deus vai nos levar, o que Deus tem conosco. E talvez nesse momento você sirva a Deus e você esteja passando por um momento difícil. E talvez você escute algumas pregações como essa e você se questione se você está servindo a Deus, se você está servindo a Deus de todo o coração, se você busca Deus, busca as coisas do reino e você está passando por esse momento de dificuldade, talvez você esteja se questionando por quê, por quê, por quê, por quê? Será que há algo errado comigo? Eu digo para você, nesse momento, descanse teu coração em Deus. O que você está passando não define quem você é diante de Deus, não define, não muda as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Talvez você não conheça Deus você não sirva a Deus, não conheça a Deus realmente, mas você sinta toda a sobrecarga, todas as pressões desse mundo, todas as tribulações, você sinta esse peso e você não tem uma expectativa, uma esperança. Eu quero dizer para você também que há um lugar de descanso para o teu coração, para a tua alma em Deus. Em Deus há um lugar de descanso. Irmão, você está falando que então se eu servir a Deus vai acabar todos os meus problemas? Não. Mas você vai ter alguém que vai estar se sustentando. Você vai ter alguém que vai estar passando com você por tudo isso. E além de tudo isso, você vai ter uma esperança, sabendo que, como a palavra diz, essas tribulações são momentâneas e não se compara com aquilo que há de vir, com aquilo que vai se revelar, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Então descanse o teu coração, se você já conhece a Deus e está passando por isso. E se você não conhece, eu convido a você a conhecer esse Deus das Escrituras, esse Deus que nos prepara, que nos fortalece, que nos ama, que tem algo preparado para mim e para a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de